Nessa figura, nós temos um fio retilíneo e de comprimento infinito. E nós queremos calcular o campo magnético no ponto P, a uma distância perpendicular R do fio. O módulo do campo elementar produzido por um elemento de corrente, que a gente vai chamar aqui de IDS, aqui é o sentido da corrente I, e esse elemento aqui que nós vamos avaliar é o elemento IDS. Está situado a uma distância R do ponto P. E de acordo com a lei de Biot-Savart, esse campo, devido a esse elemento de corrente IDS, é escrito na seguinte forma. A gente tem que essa é a expressão para o dB, vetorialmente. Então, em módulo, nós temos que o dB vai ser μ0 sobre 4π IDS seno de θ sobre R2, onde θ é o ângulo entre o elemento IDS e o vetorzinho unitário R chapéu. Rzinho é um vetor unitário e o módulo vale 1. Então, o IDS vetor R chapéu vai ser IDS, que é o módulo de ds, módulo de R chapéu vale 1, que ele é um vetor unitário, vezes o seno do ângulo entre eles, que é seno de θ de acordo com a figura. Θ é o ângulo entre o elemento IDS e o vetor unitário R chapéu. Substituindo, a gente trata com essa equação aqui em módulo. E nosso objetivo agora é resolver essa equação aqui. A orientação do vetor dB é dada pela orientação do produto vetorial, IDS vetor R. Ou seja, está apontando aqui na figura, se nós utilizarmos a regra da mão direita, para dentro do papel. Por isso esse símbolo aqui de X, para indicar que o dB está apontando para dentro do papel. Observe que dB aqui no ponto P tem a mesma orientação, no caso para dentro do plano do papel, para todos os elementos de corrente nos quais esse fio aqui pode ser dividido. Então, para calcular B, a gente tem que analisar todos os elementos dB presentes devido a esse fio infinito. Cada pedacinho IDS vai estar associado a um dB, tanto na parte superior, se aqui for o nosso zero, quanto a parte inferior do fio. Então, a gente pode analisar as contribuições fazendo a soma de todos os elementos na parte superior, indo de zero até infinito, e esse resultado é o mesmo, por simetria, do resultado analisando de zero até menos infinito, da região de baixo. Nosso objetivo, então, aqui é calcular o B. O B é igual à integral de dB. E essa integral ela é feita ao longo de todo o fio, porque cada elementozinho IDS vai estar associado a uma contribuição aqui para dB. Então, a integral ela vai de menos infinito a mais infinito. E por simetria, o resultado que a gente tem avaliando de zero, digamos que seja o nosso ponto zero, até mais infinito, é o mesmo resultado da integração de zero até menos infinito. Então, eu posso desmembrar isso aqui em duas integrais, indo de menos infinito a zero, indo de zero a mais infinito. Isso aqui é a mesma coisa de resolver duas vezes a integral de zero a infinito. Substituindo o dB, a gente tem que o B vai ser duas vezes a integral de zero a infinito, de μ0 sobre 4π, IDS seno de θ sobre R2. E aqui essas variáveis S, θ e R, elas não são independentes. Elas estão relacionadas através das equações que podem ser obtidas dessa figura. Então, daqui a gente pode relacionar o S, o R em função de S e Rzão, e podemos encontrar o θ. Então, da figura, a gente tem, analisando esse triângulo do teorema de Pitágoras, a gente tem que R ao quadrado é igual a S ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Da figura, a gente tem que, pelo teorema de Pitágoras, R ao quadrado é igual a S ao quadrado mais Rzão ao quadrado, onde o R vai ser igual a raiz de S ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Agora, para relacionar o θ, a gente tem que o θ ele está aqui nesse eixo vertical com o R, e esse aqui, então, vai ser π menos θ, né? Porque o todo é π. Então, esse aqui, o todo é 180 graus. Então, esse aqui vai ser π menos θ, de maneira que quando eu somar π menos θ com θ, eu tenho π, que é 180 graus. E vamos utilizar o fato de que seno de θ é igual a seno de π menos θ. Sabendo que seno de θ é igual a seno de π menos θ, então o seno de π menos θ, que é quem a gente está interessado em achar, vai ser o mesmo valor do seno de θ. E do triângulo, seno de π menos θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é Rzão sobre
Rzinho. Como o seno de θ é igual a seno de π menos θ, isso aqui é o mesmo valor do seno de θ que a gente vai substituir lá em cima, que é Rzão sobre Rzinho. Substituindo, então, aqui o R ao quadrado, o seno de θ, e tirando da integral as quantidades que são constantes, como o μ0, 4π e o i, a gente vai ter, então, a integral em termos do ds. E esse szinho é o que está variando aqui, porque esse szinho vai localizar o elemento ds associado a esse IDS, que é o que entra aqui na conta da lei de Biot-Savart. Então, vamos substituir essas quantidades aqui e resolver essa integral. Então, o b vai ser 2 vezes a integral de 0 a infinito, μ0 sobre 4π IDS sobre r ao quadrado, onde o r ao quadrado é s ao quadrado mais rzão ao quadrado, vezes o seno de θ, onde o seno de θ é rzão sobre a raiz de s ao quadrado mais r ao quadrado, porque o seno de θ é rzão sobre rzinho. Então, tirando aqui os termos constantes para fora do sinal de integração e juntando aqui esse denominador, a gente encontra que o b é igual. Nosso trabalho se resume a resolver essa integral aqui. Para resolver essa integral aqui, vamos utilizar a substituição trigonométrica. Então, a gente chama S de R tangente de alfa. A gente tem que ds de alfa é igual a R secante ao quadrado de alfa. Então, daqui a gente tem que o ds é igual a R secante ao quadrado de alfa de alfa. E vamos substituir agora na integral, e a integral em S se transforma em uma integral em alfa. Logo, nós temos que a integral de 0 a infinito de ds sobre S2 mais R2 elevado a 3 meios vai ser agora uma integral em alfa, que eu vou chamar de um alfa zero, um alfa final. No lugar do ds, vamos ter R secante ao quadrado de alfa de alfa, dividido no lugar do S. Temos R tangente de alfa, então vai ficar R ao quadrado tangente ao quadrado de alfa, mais R ao quadrado, isso aqui é elevado a 3 meios. Vai ficar R secante ao quadrado de alfa de alfa, colocando o R ao quadrado em evidência e multiplicando por 3 meios, vai ficar R ao cubo. E aí vai aparecer aqui tangente ao quadrado de alfa mais 1. Sendo que tangente ao quadrado de alfa mais 1 é secante ao quadrado de alfa. Então, a gente vai substituir aqui e vai simplificar aqui o R do numerador com o R do denominador. E aí vamos reescrever, então, essa integral da seguinte forma. Vai sobrar R ao quadrado aqui no denominador, repete o numerador, e no lugar de secante de tangente ao quadrado de alfa mais 1, vai ficar secante ao quadrado de alfa. Elevado a 3 meios, fica secante ao cubo de alfa. Então, simplifica secante ao quadrado daqui com secante ao quadrado do denominador. E isso aqui vai ser igual a 1 sobre R2, ele sai da integral. 1 sobre R2 vezes a integral em alfa de d alfa sobre secante de alfa. Mas a secante é o inverso do cosseno. Então, isso aqui é a mesma coisa de resolver a integral 1 sobre R2 vezes a integral de alfa zero a alfa de cosseno de alfa de alfa. Porque a secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. Então, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai aparecer a integral de cosseno de alfa aqui. E a integral do cosseno é o seno. Então, fica 1 sobre R2, seno de alfa, variando de alfa zero a alfa final. Para a gente não ter que substituir os limites de integração, a gente vai voltar para a variável original, que era a variável S. E para relacionar o seno de alfa, a gente vai utilizar a relação para a tangente de alfa. A gente utilizou, para fazer a substituição trigonométrica na resolução da integral, que S era R tangente de alfa. Então, daqui a gente tem que tangente de alfa é S sobre R. Isso aqui te permite achar o seno de alfa, porque se a tangente é S sobre R, a gente pode escrever aqui o nosso triângulo, aqui é alfa, e a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui vai ser a hipotenusa, que é S ao quadrado mais R ao quadrado. Para que tangente de alfa seja S sobre R, essa é a distribuição que nós temos aqui, no nosso triângulo retângulo. Daqui a gente já vai ter um seno, porque o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre R2 vezes o seno de alfa. E o seno de alfa do triângulo a gente tem que é cateto oposto, que é S, sobre a hipotenusa, que é raiz de S ao quadrado mais R ao quadrado, variando de 0 a
infinito. Se a gente aplicar o limite de integração infinito aqui, vai ficar infinito sobre infinito e dar uma indeterminação. Então, a gente simplifica. Coloca o S em evidência aqui para poder cancelar e tirar essa indeterminação. Então, vamos simplificar o denominador colocando o S em evidência. Vai ficar 1 sobre R2, que multiplica S sobre o S ao quadrado em evidência, vai deixar aqui 1 mais R ao quadrado sobre S ao quadrado. E aí simplifica o S do numerador com o S do denominador. E aí a gente pode substituir agora os limites de integração. Quando a gente substituir o infinito, vai ficar 1 sobre 1 mais R ao quadrado sobre infinito ao quadrado. Então, R ao quadrado sobre o infinito dá zero. Um número dividido por um número muito grande vai dar zero. Então, vai ficar 1. E quando a gente substituir o zero, vai ficar R ao quadrado sobre zero, que dá infinito, e 1 sobre infinito dá zero. Então, isso aqui fica igual. Esse termo aqui, R ao quadrado sobre infinito ao quadrado, dá zero. Então, 1 mais 0 é 1. Então, esse termo aqui dá 1. E esse termo aqui dá R sobre 0 dá infinito. 1 mais infinito é infinito. 1 dividido por infinito dá 0. Então, esse termo aqui dá 0. O resultado dessa integral aqui é apenas 1 sobre R2. Então, essa integral é igual a 1 sobre R2. E agora a gente vai substituir isso aqui lá na nossa expressão inicial. Porque a integral de 0 a infinito de ds dividido por s ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios é igual a 1 sobre R2. Então, essa integral aqui é 1 sobre R2. Substituindo aqui, a gente vai ter b vai ficar igual a 2 vezes μ0 e r sobre 4π vezes 1 sobre r ao quadrado. Aí a gente simplifica aqui um r do numerador com o r do denominador e o 2 simplifica com 4, vai sobrar um 2 no denominador. Então, o campo magnético produzido por uma corrente em um fio retilíneo longo é igual a μ0i sobre 2πr. É o campo magnético produzido por uma corrente em um fio retilíneo longo. Se nós estivermos tratando de um fio semi-infinito, né, porque aqui a gente tratou indo de menos infinito a mais infinito, de maneira a ter 2 vezes de 0 a infinito no nosso cálculo. Se nós estivermos tratando apenas de um fio semi-infinito, vai ser metade desse valor. Então, esse valor aqui é para o fio retilíneo longo, e nós podemos ainda utilizar esse resultado para encontrar o campo magnético de um fio retilíneo semi-infinito, que é a metade desse valor aqui. Então, o B vai ser μ0i sobre 4πr, que é só dividir por 2 esse termo aqui, um fio retilíneo semi-infinito. Então, nós podemos ainda resolver dois casos, né? O caso do fio infinito, quando ele fala tratar de fio infinito ou fio retilíneo longo, o B vai ser μ0i sobre 2πr. E para o caso de um fio retilíneo semi-infinito, o B vai ser μ0i sobre 4πr. E com isso a gente encontra as expressões necessárias para o cálculo do campo magnético produzido por uma corrente em um fio retilíneo longo, infinito ou semi-infinito.